O INSS divulgou um alerta informando que não é preciso contratar intermediários para conseguir o salário maternidade. Essa publicação aconteceu depois que várias celebridades fizeram propagandas nas redes sociais de uma empresa que oferece uma assessoria para mulheres com filhos pequenos ou então gestantes que querem solicitar esse auxílio. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, que é super importante, eu vou conversar agora com o Washington Barbosa, advogado e especialista em direito previdenciário, que já vai aparecer aqui no nosso telão. Doutor, uma ótima noite. É um prazer recebê-lo aqui para falar de um assunto que é tão importante. Com certeza, boa noite, Rafael, boa noite a todas as nossas telespectadoras e telespectadores. Doutor, quero começar pelo início, para aí a gente vai esmiuçando os outros pontos que são importantes dessa conversa. Explicar um pouco o que é esse salário maternidade, qual é esse benefício? Perfeito, Rafael. Esse é um benefício para as mulheres que têm filhos ou que adotam filhos, tá? De até 12 anos de idade. Essas pessoas, se elas forem contribuintes do INSS, né, como a gente costuma dizer, o Regime Geral de Previdência, elas terão direito a 120 dias de salário, tá? E isso para quê? Para poder se afastar do emprego delas e ficar cuidando da criança. Isso aqui, Rafael, me permita só alongar um pouquinho a resposta. Para que você tenha acesso a isso, você tem que ter o que a gente chama de qualidade de segurado. O que é isso? É você estar contribuindo para o INSS, quer seja como um contribuinte empregado, quer seja como um contribuinte individual, ou mesmo atividade rural, trabalhador avulso, trabalhador intermitente, qualquer uma dessas situações. A qualidade segurada, ela tem o que a gente chama de período de graça, que é o quê? Depois da última contribuição que você fez, 12 meses, até 12 meses depois dela, você continua com as coberturas. Então, se você estava lá empregado, estava contribuindo, mas por algum motivo foi demitido, parou de contribuir, você ainda tem 12 meses de cobertura. Agora vamos chegar exatamente no ponto dessa polêmica, que é justamente a nota divulgada pelo INSS, dizendo que não há necessidade da contratação de um intermediário para que essa mulher tenha acesso ao benefício. Quando a gente olha para essa perspectiva, a gente imagina, inclusive o INSS divulgou um passo a passo para que essa inscrição seja feita, porque tudo pode ser realizado pelo modelo online. Eu queria, de fato, ouvir do senhor se nós temos um processo que é realmente simples, porque é possível, o INSS disse que você consegue realizar. Você consegue pedir o seu benefício utilizando o seu cadastro do gov.br e preencher todos os requisitos. É um caminho fácil e que pode ser realmente seguido pelas pessoas? Olha, Rafael, todas as nossas telespectadoras que estão agora nos assistindo, elas podem entrar lá no Meu INSS, tanto pela internet, como também se tiver o aplicativo, ou ainda pode ligar na central de atendimento 135 ou se dirigir a uma agência física. O que é que ela precisa? E aí o procedimento realmente é relativamente simples. Ela precisa ter os seus dados pessoais, né? Se ela é uma contribuinte empregada, colocar lá a sua carteira de trabalho, colocar lá os seus documentos pessoais, identidade, CPF, esse tipo de situação, e a certidão de nascimento da criança. Com essas informações, o deferimento é relativamente simples, inclusive muitas vezes feito de maneira automática. Então, realmente, vamos dizer assim, em uma primeira análise, não há necessidade de buscar uma assessoria. Mas, veja, se você está desempregado e não sabe ao certo se ainda tem ou não qualidade segurada, se você parou de fazer as suas contribuições para o INSS e aí você está em dúvida o que é que isso ocorre, ou mesmo se por algum motivo você fez o pedido e o INSS indeferiu esse pedido, aí sim cabe você procurar um apoio especializado. Agora, esse apoio, o que nós sugerimos é que você procure uma advogada, um advogado especialista na área e de sua confiança,
porque somente eles terão realmente todas as informações. Essas consultorias, essas assessorias, e aí com todo respeito a várias delas que podem fazer um trabalho correto, às vezes elas acabam sendo um meio de fraude. E nós temos de ter muito cuidado com isso. Tá? E aí eu quero, Rafael, me permita deixar aqui um recado bem claro. Cuidado com esse tipo de situação. Cuidado com essas promessas muito milagrosas. Isso não existe, gente. Coisa fácil demais e que dá dinheiro fácil demais, você pode ter certeza que tem algo errado nisso. Então, se você for procurar alguém para lhe apoiar, a sugestão é um advogado, uma advogada de sua confiança, devidamente inscrito no OAB. E por que eu falo isso? Né? Não é um corporativismo, vamos ajudar o colega. Não, porque o advogado ele tem o seu código de ética e qualquer problema que você tenha com ele, você pode denunciá-lo à OAB e a OAB vai tomar todas as providências para garantir o seu direito. Diferentemente de outras áreas, de outras assessorias, despachantes ou o que seja. Agora, olhando para esse rito de solicitar esse benefício, o que a regra diz nesse momento? Qual é o momento exato? É um pouco antes da gestação, perdão, no final dessa gestação, um pouco antes do parto, depois do nascimento da criança? Há um período definido e delimitado pela lei? Olha, basicamente são duas situações. A primeira, lógico, o nascimento da criança. Tá? Houve o parto, e aí, com o parto, você tem a certidão de nascimento, com a certidão de nascimento, você dá entrada no pedido. Agora, existe uma outra possibilidade. Às vezes, a mãe, principalmente ali no final do período gestacional, ela tem alguns problemas, ela precisa ficar em descanso, às vezes é uma gestação de risco, e ela precisa ficar em casa até que chegue a hora realmente do nascimento. Então, a lei permite que até 28 dias anteriores ao nascimento da criança haja também um pedido de salário maternidade. Para isso, aí você não vai ter a certidão de nascimento, porque ele ainda não nasceu. Mas você vai ter o quê? Uma declaração do médico, um atestado do médico, falando exatamente que você precisa ficar em repouso para garantir a sua saúde e a saúde da criança. Agora, há uma discussão que é o seguinte: eu não sabia. Eu tive, né, a mulher teve a criança e não tinha o conhecimento que tinha direito a um salário maternidade. E aí, ela pode pedir depois? Em tese, ela tem até 5 anos para fazer esse pedido, tá? E esse pedido, ele vai depender de algumas situações. Primeira das situações, ela tem de ter a qualidade segurada que nós já falamos lá atrás. No momento de quê? Do momento do fato gerador, no momento do nascimento da criança. Esse é o primeiro passo. O segundo ponto, ela tem de comprovar que ela ficou afastada do trabalho, que ela não desenvolvia nenhuma atividade econômica durante esses 4 meses. Porque o objetivo da lei, Rafael, é exatamente favorecer a família e a criança. Tá? Então não tem sentido você receber o benefício se você não vai ficar cuidando da criança. Por isso que você tem que mostrar que estava afastado do trabalho e estava cuidando da criança. Doutor, ótimo os esclarecimentos. É um momento importante a gente conseguir desmistificar alguma coisa. Pelo menos essa família, essa mãe consegue utilizar essa ferramenta disponibilizada pelo INSS sozinha. E consegue. A gente tem que lembrar que nós temos um país que é muito desigual em relação à tecnologia, quando eu falo à utilização. É preciso analisar vários aspectos. Mas se isso é possível e que é muito preciso ficar atento em relação aos golpes, a gente pelo menos tenta fazer esse trabalho para levar a informação mais clara possível. Acredito que com a explicação dos senhores conseguimos pelo menos falar e tocar num tópico que é tão interessante como esse. Doutor, muito obrigado por vir aqui falar conosco e trazer um pouco mais de clareza nesse assunto que é extremamente relevante. É sempre um prazer estar aqui mais uma vez com vocês, Rafael. Um grande abraço para você, parabéns pelo seu trabalho e nossas telespectadoras, fiquem atentas, você tem esse direito
e vá atrás deles. Sempre. Uma ótima noite, doutor. Até mais.